O Real Madrid venceu o Real Oviedo por 3-0 na segunda rodada da La Liga e, mais uma vez, o nome de Vinícius Júnior esteve no centro de toda a repercussão. A noite do brasileiro teve de tudo. Vaias da torcida adversária antes mesmo de entrar em campo, uma comemoração polêmica e a reação marcante do técnico Xabi Alonso, que vibrou intensamente com os lances do camisa 7 e mostrou que a relação entre treinador e jogador pode melhorar. Então fica até o final que eu vou te contar detalhadamente tudo o que aconteceu e, é claro, eu vou querer saber a sua opinião. Pois é, pessoal, se você não viu, o jogo começou com o Real Madrid controlando as ações, mas sem conseguir traduzir a posse de bola em gols. A equipe até abriu o placar cedo, com o Mbappé convertendo após jogada de triangulação pelo meio, mas a atuação ainda deixava espaço para dúvidas. Rodrigo mostrava pouca efetividade. A cada jogo, parece mais evidente que vive uma crise de confiança. Depois de não sair do banco na estreia contra o Osasuna, onde o Real venceu por 1-0 com um gol de Mbappé, o brasileiro recebeu nova oportunidade diante do Oviedo, mas não aproveitou. Seus toques eram previsíveis, suas arrancadas paravam na marcação e o torcedor já começava a questionar sua continuidade no time titular. E foi nesse contexto que, ainda no segundo tempo, Xabi Alonso decidiu mexer na equipe. Rodrigo saiu e deu lugar a Vinícius Júnior, que imediatamente sentiu a pressão da torcida adversária. Antes mesmo de pisar em campo, o estádio inteiro ecoava vaias e insultos direcionados ao brasileiro, algo que infelizmente já se tornou repetitivo em alguns jogos da Espanha. Só que Vinícius não se intimidou. Pelo contrário, pareceu crescer diante do clima hostil. E sua resposta foi rápida. Se liga em como foi isso. Apesar disso, poucos minutos depois de entrar, Vini participou da jogada que praticamente matou o jogo. Ele pressionou a saída de bola, roubou a posse com velocidade e acionou Mbappé. O francês não perdoou e marcou seu segundo gol da noite, ampliando para 2-0. O lance mostrou não apenas a sintonia entre os dois craques, mas também o estilo de jogo que Xabi Alonso quer implementar. Intensidade máxima, pressão alta e aproveitamento das chances criadas. Entretanto, não parou por aí. Vinícius, ainda inflamado pelas vaias, aproveitou um contra-ataque para deixar sua marca. Avançou em velocidade pela esquerda, cortou para dentro e finalizou com precisão, fazendo o terceiro gol do Real Madrid. Na comemoração, correu em direção à torcida do Oviedo, mas foi interrompido pelo árbitro, que pediu para que ele saísse dali. E essa sequência de lances mudou completamente a narrativa da partida. O Real Madrid venceu, somou 3 pontos e manteve o bom início de La Liga, atrás somente do Barcelona e Villarreal. Porém, o que dominou as manchetes foi o impacto de Vinícius Júnior em apenas 35 minutos em campo. Para quem vinha de uma estreia apagada contra o Osasuna, o contraste foi enorme. Naquele primeiro jogo da temporada, o brasileiro ficou em campo por 68 minutos, tentou 8 dribles e acertou apenas 3. Perdeu 9 bolas e finalizou apenas uma vez. Foi substituído antes do final e saiu criticado pela imprensa. Contra o Oviedo, em pouco mais da metade do tempo, seus números foram muito melhores. Um gol, uma assistência, 2 finalizações certas, 3 dribles bem-sucedidos em 4 tentativas e apenas 3 perdas de bola. A diferença é gritante. Por isso, o impacto do Vini no clube já é histórico. Com o gol e a assistência de ontem, ele chegou a 183 participações diretas em gols com a camisa merengue. Para efeito de comparação, em números absolutos, ele já ultrapassa lendas que marcaram época no time e se consolida como um dos jogadores mais decisivos da era pós-Cristiano Ronaldo. Além disso, a imprensa espanhola não deixou passar o episódio. O Marca destacou em sua manchete principal: o Real venceu por 3-0, mas a cena que percorreu o mundo foi a resposta de Vinícius às vaias em campo. Gol, assistência e um gesto de desabafo que mostram que o brasileiro continua sendo o protagonista emocional do time. O AS trouxe uma análise voltada para a relação com Xabi Alonso. Depois da bronca pública na estreia contra o Osasuna, Alonso vibrou intensamente com a atuação de Vinícius em Oviedo. A relação entre os dois será marcada por exigência máxima, mas também por confiança nos momentos decisivos. O mundo deportivo foi mais direto. A estreia da dupla Vini-Mbappé na La Liga foi devastadora. Em menos de 40 minutos resolveram o jogo. O Real Madrid encontrou sua nova sociedade letal. Já o Sport preferiu destacar a oscilação do jogador.
Vinícius foi do céu ao inferno em apenas uma semana. Se contra o Osasuna foi um dos piores em campo, contra o Oviedo foi o grande nome da vitória. Essa irregularidade ainda preocupa, mas sua capacidade de decisão é indiscutível. Agora, dando minha sincera opinião, essa discussão mostra bem o dilema que envolve Vinícius Júnior no Real Madrid. De um lado, um jogador que decide, que marca, que assiste, que coloca o time em outro nível. E o Xabi Alonso, com sua postura firme, mostra que não terá medo de cobrar publicamente nem mesmo suas estrelas. A bronca na estreia contra o Osasuna, quando gesticulou e empurrou Vinícius para que voltasse rapidamente ao campo após uma dividida, foi a prova disso. Ontem, em Oviedo, a cena foi diferente. Alonso comemorou intensamente o gol e a assistência do brasileiro, mostrando que a cobrança dá lugar ao reconhecimento quando o desempenho aparece. O que fica claro é que a filosofia do treinador é de intensidade máxima. Ele quer todos os jogadores comprometidos do primeiro ao último minuto, sem espaço para distrações. Essa postura contrasta bastante com a de Carlo Ancelotti, que costumava proteger mais seus jogadores em público e lidar com críticas nos bastidores. A mudança de estilo é visível e deve marcar toda a temporada. Em termos de impacto na tabela, a vitória contra o Oviedo deixa o Real Madrid com 6 pontos em 2 jogos, ao lado de Barcelona e Villarreal. Mas, mais do que os números, o que fica é a sensação de que a dupla Vinícius e Mbappé será o grande diferencial do time. Se mantiverem esse nível, a equipe merengue pode sonhar com títulos importantes na temporada. Agora, olhando para frente, a questão é: até onde Vinícius pode chegar jogando nesse nível? Será que a parceria com Mbappé pode colocá-lo novamente entre os principais candidatos à Bola de Ouro? Em 2024, muita gente acreditava que ele seria o vencedor, mas acabou ficando para trás na votação. Este ano, com uma temporada consistente e títulos, a história pode ser diferente. O fato é que Vinícius Júnior continua acumulando marcas. Em 5 temporadas completas pelo Real Madrid, já soma mais de 80 gols e ultrapassa a casa das 100 assistências. Quando somamos tudo, são mais de 180 participações diretas em gols, números que o colocam entre os maiores da história recente do clube. Se mantiver essa média por mais alguns anos, terá condições de alcançar os gigantes da história merengue. E agora eu quero saber de você. Essa atuação contra o Oviedo foi a resposta definitiva para as críticas da estreia? A cobrança pública de Xabi Alonso já começou a dar resultado? Você acredita que Vinícius e Mbappé formam hoje a dupla mais letal da Europa? E Rodrigo, que segue sem conseguir se firmar, ainda terá espaço no time ou o ciclo dele pode estar chegando ao fim? Deixe sua opinião aí nos comentários que eu vou fixar o melhor. Valeu e que Deus te abençoe!